Vamos falar um pouquinho sobre distribuições, ok? Ou seja, uma distribuição Linux. Lembra que eu falei aqui, ó? Aqui eu já não coloquei GNU Linux, até para vocês verem que é muito complicado você sempre usar GNU Linux e tal. Às vezes você acaba em algum momento fragilizando um pouquinho disso, tá? Mas não era o certo é que era ser uma distribuição GNU Linux, e formalmente abreviada de distro. É um sistema operacional criado a partir de uma coleção de software com o uso do kernel Linux e um sistema de gestor de pacotes. RPM apt, por exemplo, a gente vai aprender sobre isso. RPM é como se fosse aqui, pessoal, exe, tá? Ou seja, exe no Windows, para você fazer a instalação de um programa, e aqui no Linux você tem o RPM, que é as versões baseadas em Red Hat, e tem os pacotes .deb, que são os baseados em Ubuntu, e Debian, que gera ali através do apt. Não se preocupe em relação a esses termos, que a gente vai aprender ali na prática. E um repositório de programas. Na maioria das distribuições GNU Linux, tá? A maior parte do software disponível em seus repositórios é livre e de código aberto, estando disponíveis na forma de pacotes, previamente binários ou com código-fonte. Como eu falei, todos os pacotes e todos os programas que você instala por padrão em uma distribuição Linux, você tem acesso ao código-fonte dele no próprio repositório, ok? Na maior parte dos casos, as distribuições Linux ou GNU Linux utilizam bibliotecas e utilidades criadas pelo GNU, tá? Faltando a falar disso. Há distribuições para a verdade de caso de uso, sistemas embarcados como Android. Eu penso que todo mundo aqui sabe que o Android é um Linux, tá? É um GNU Linux criado especificamente para telefone, ou seja, embarcado para telefones e smartphones, mas ele é como base o Linux, ok? O GNU Linux. Computadores pessoais, eu botei aqui como exemplo o Ubuntu, que durante muito tempo foi o mais utilizado. Servidores também aqui é a Red Hat, mas existe entre outros. Existe hoje, pessoal, muito mais de 60 distribuições Linux, tá? A maioria está em desenvolvimento ativo, muitas já pararam. Por causa de grande disponibilidade de software, as distribuições se diferem em seu foco de usuários, que podem ser computadores pessoais e servidores, ou netbooks, celulares, tablets, ou seja, todos esses dispositivos. Principalmente, a gente diz, por exemplo, que antigamente, antes de existir os smartphones e os tablets, a gente dizia que o Windows era o sistema operacional mais utilizado no mundo. E 90% ou até mais dos computadores pessoais e notebooks se usava Windows. Muito pouco se usava Mac e Linux. Só que com o advento dos tablets e dos smartphones, como a maioria deles são baseados em Android e não iPhone, ou seja, o iPhone ainda não conseguiu superar a venda dos telefones baseados em Android e tablets, hoje o sistema operacional mais utilizado do mundo é o Linux, tá? Muito derivado aí da utilização do Android, ok? Vamos falar um pouquinho sobre algumas distribuições Linux, tá? Só uma questão, como eu sempre falo, ok? Distribuição Linux, você pode criar a sua, você pode pegar qualquer distribuição que seja realmente raiz, como a própria CentOS, como a Debian, fazer a customização, colocar ali sua logomarca, colocar ali sua foto, suas cores e tal, e criar um nome de uma distribuição, assim como muitas pessoas fizeram, a gente vai falar sobre algumas delas, e você pode criar a distribuição que vocês quiserem, ok? As principais distros aí do mercado, a gente tem aí Ubuntu, Debian, Linux Mint, Red Hat, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, a Slackware e muito mais, que eu quero que 9 só por questão mesmo de espaço e de aprendizado, mas a gente sabe aí que existe muito mais do que isso. Existe um site, pessoal, chamado DistroWatch, eu vou abrir aqui para vocês para dar uma visão bem rápida, mas é o site oficial onde vocês conseguem ver todas as distribuições e com algumas particularidades, que é o seguinte. Esse é o site oficial, tá? Onde você tem uma visibilidade das distribuições. Ele diz aqui um ranking das distribuições que são mais baixadas, ou seja, que existe mais download. Não quer dizer que é a melhor, tá? Ou a mais utilizada, que mais tem download nos últimos, por exemplo, 6 meses. E aí, ó, nos últimos anos, por exemplo, você pode ver, ó, em 2002, qual a distribuição que era mais baixada. E aí você consegue ver aqui, ou seja, ele te dá esse rankzinho. Tá? Aqui, ó, por exemplo, Mandrake, que nem existe mais, que é a derivada da Mandriva, que virou conectiva, e a Mandrake que virou Mandriva e tal. Ó, a Red Hat, ó, o Gentoo, que, ó, você vê que nem existia o Ubuntu aqui nessa época ainda. O Ubuntu, se eu não me engano, lançou em 2003 ou foi 2004.
E aí vocês vão ver, ó, existe, pessoal, milhões e milhões de distribuições, tá? Você pode ver aqui por nome, review, você vê, ó, tem distribuições, você pode ver baseado em que, ó, isso aqui tudo é nome de distribuição, tá? E essa aqui, pessoal, são as distribuições oficiais que as pessoas registram aqui no site ou que tem alguma empresa, algum projeto grande por trás, tá? Ou seja, são projetos, muitos deles já morreram. A gente vai falar, por exemplo, sobre o Calango Linux, o Curumim e tal, foram distribuições brasileiras que já morreram, e tem muita distribuição, pessoal, que inicia e morre, mas aqui vocês conseguem ver, ó, por exemplo, a distribuição mais recente aqui ó, do release, a versão agora de junho de 2021 é a Caos, nem conheço, deve ser baseado em Kali Linux, não sei, ó, baseado em KDE e tal, mas se vocês querem saber sobre uma distribuição, procura aqui, que vocês vão ter informação sobre a distribuição, tá? Aqui é o Proxmox, SUSE, ó, o próprio Android, e Mabuntus, nem conheço, ó, Rock Linux, por acaso, a galera tem falado muito, que ela é baseada em Red Hat, dizem que é um bom substituto aí para CentOS, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí do CentOS. O Linux Mint, o 3CX, que é uma distribuição para VoIP, que é baseado no Elastix, e por aí vai, ó. E aí vocês conseguem ver, por exemplo, eu quero ver nos últimos 7 dias quais foram as distribuições mais baixadas, e aí você consegue ver aqui, e se você quiser saber sobre alguma distribuição específica, alguma historinha, vocês podem ver. Mas esse realmente é o site oficial de divulgação das distribuições. O MX Linux, cara, muita gente, há muito tempo que esse MX Linux, desde o ano passado que eu tenho dado aula, que eu vejo eles nos tops aqui. Depois eu vou tentar baixar. Alguém já instalou, pessoal, esse MX Linux? Alguém conhece? Cara, há muito tempo que eles estão aqui no top 10, também no top 5 de distribuições Linux. E eu nunca instalei, ó. Ele é uma distribuição grega. Depois eu vou dar uma instaladinha para ver. Ó, tá ativa. Tem ó, quase 3.200 acessos. Tá com popularidade 1 há muito tempo. Ó, nos últimos 12 meses, ó, 6 meses, 3 meses, 4 semanas e tal. É legal aí. Para quem já conhece um pouquinho, depois a gente pode baixar também, instalar aqui em aula, para a gente tirar dúvida. Ele parece ser bem bonitinho, bem leve. É bem legal. E através daqui, pessoal, vocês conseguem ver ó, e clicar nos sites oficiais e começar a usar, tá? A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar aqui rapidamente sobre o Debian, tá? Como eu falei, é a minha distribuição preferida, por isso está aqui em primeiro. Aqui está o site do próprio Debian, até para você fazer o download da versão dele, tem um link aqui para vocês. A versão atual, já não sei se é a 10.8, acho que já está na 10.12, se não me engano, mas é a versão 10, tá? Eles usam como gerenciador de pacote o apt dpkg, Origem, que é bem legal. Como eu falei, lembra que eu falei que a Debian é mais xiita, é mais preocupada em relação a isso, de trazer a comunidade para dentro, de dizer que realmente a coisa é software livre, a coisa é bem raiz em relação a isso, que ele não tem uma origem de dizer que sou dos Estados Unidos, sou do Brasil, sou da Europa, sou de Portugal, sou da Alemanha, como outras distribuições que eu vou mostrar para vocês dizem, tá? A origem que a Debian fala, cara, é da Terra, porque eles dizem que todo lugar do mundo, em algum momento, até hoje, ou desde os seus primórdios, ajudaram o Debian a ser desenvolvido, ou seja, a origem dele é a Terra. Qualquer comunidadezinha do mundo ajudou, então ele não tem um local, ele não é dos Estados Unidos, não é do Brasil, não é de lugar nenhum. Ele tem como origem a Terra, tá? É lançado em 93. Lembra lá que o kernel começou a ser desenvolvido em 91, em 92 começou-se ali a ter um pouco mais de desenvolvimento. Então, em 93, a Debian já criou a junção do Linux, do kernel Linux, com o GNU e criou a primeira distribuição ali junto ali com o boom da Red Hat, do SUS e tal. Por isso que eu sempre falo que essas são as raízes aí dos sistemas operacionais das distribuições GNU Linux. Okay? Uma curiosidade, pessoal, é que os nomes das versões do GNU Linux Debian são baseados em personagens do filme Toy Story. Infelizmente, esse link que está aí era de um blog que eu mantinha. Infelizmente, já não tem mais esse blog, mas eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho esse desenho aqui, que eu acho bem legal, interessante para a gente mostrar aqui para vocês. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu acho sim. Alguém já sabia disso? Quem me segue aí já deve ter visto, que eu sempre eu acho que já postei isso algumas vezes.
Não? Então vou mostrar aqui para vocês. É bem legal, cara. Acho bem interessante. Poxa, eu acho que se procurar na internet aqui com o meu nome, História Debian Luriel. Eu acho que eu postei isso no Viva o Linux. Viva o Linux. Eu era contribuidor de lá para escrever há algum tempo, mas ainda tem alguns artigos meus lá. Se eu procurar aqui pelo meu nome, Luriel. Não deve ter outro Luriel no Viva o Linux, com certeza. Aqui, dicas de Luriel, tem alguns aqui. Luriel Debian. Poxa, já não tá mais aqui. Hum, vou ficar devendo para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Google. Ah, existe sim. Tá no Vivo Linux sim. Foi escrito por mim aqui, então eu posso mostrar sem nenhuma preocupação. É o seguinte, pessoal. Aqui, ó, as versões do Debian, elas são baseadas no nome do Toy Story. A versão, por exemplo, a versão atual, que é a versão 10, é a versão Buster, tá? Que é o cachorrinho lá do Debian. Mas todas as versões sempre foi baseadas. O Buzz, Rex, Helm, Slink, Woody, Potato, Saja. Tem aqui o número da versão e tem um personagem. Isso sei que é bobagem, mas é uma coisa bem legal para quem começa a se interessar aí. Ele tem a versão eternamente instável, tá? Ou seja, a versão que pode quebrar qualquer coisa, ou seja, que as pessoas normalmente quem faz o uso disso é quem está ajudando no desenvolvimento ou nos testes da distribuição, chama seed, que é o cara que quebra tudo, ou seja, tem um cuidado ao usar a versão stable, porque é uma versão e sempre é chamada de seed, tá? E a versão de teste é o Buzeio, tá? Que é o burrinho lá, ok? Ou seja, sempre a versão teste vai ser a versão chamada Buzeio, ou seja, se você baixar uma versão Debian chamada Buzeio, é a versão teste daquele ano, tá? A versão de unstable, ou seja, a versão que não está estável ainda, vai ser sempre chamada de seed. E as outras versões todas vão ser versões baseadas em nome, e a atual é o Buster, e pouca gente sabe e percebe papel, parede. A gente vai ver amanhã, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Papel e parede Debian Buster. Pouca gente percebe que aquele fundinho que tem aqui no Debian, não sei se vocês já usaram, isso aqui é o Buster, é o cachorro. Tá vendo? Isso aqui é um cachorro que tá aqui, ó. Tá vendo? Cachorro com a orelhinha aqui, ó. É muito bem desenhadinho, muito bem legal, mas isso é o Buster, é o Debian 10, tá? Que é baseado aqui no cachorrinho, do Toy Story, tá? É uma besteirinha aí, mas eu acho interessante, é uma curiosidade aí para vocês saberem, tá? Vamos falar agora sobre o Ubuntu, ok? O Ubuntu tem o site do Ubuntu, a versão atual é a 20, se não me engano já está na 21.04. As distribuições da Ubuntu são 20, pessoal, é o ano, ou seja, a 20.04 é a versão 20 do mês 4, ou seja, foi lançado no mês 4 de 2020, ou seja, os lançamentos da Ubuntu é sempre mês 4 e mês 10, por isso que as versões são sempre 20.04, 20.10. 20, a desse ano já lançou a 21.4 e depois vai lançar a 21.10. E aí tem outra curiosidade, por isso, por que a versão está aqui, a versão atual 20, tá? Apesar de não ser atual, mas é a versão que eles chamam de LTS, que é a Long Term Support, que é a distribuição que tem suporte prolongado, tá? E a versão que eles consideram que é mais estável. Todas as versões pares são as versões LTS, são versões estáveis, e as versões ímpares, como por exemplo desse ano 21, vocês vão ver que não é muito utilizada, as pessoas não vão fazer muita migração, porque é uma versão que é intermediária de teste entre a versão 20 e a 22. A 21 não é uma versão LTS, ou seja, não tem um suporte prolongado da Ubuntu, vai ser lançado, já lançou a 21.4 no mês 4, possivelmente não, com certeza no mês 10 vai lançar a 21.10, e a versão do ano que vem, a 22.04, possivelmente vocês vão ver aí um boom, as pessoas começarem a baixar, instalar e tal, porque vai ser a versão considerada a versão mais estável, que é a versão
LTS. Tá? Ele também usa, por ser baseado em Debian, usa aí as versões apt DPKG. Ele é de origem a ilha de Man. Isso aqui é uma curiosidade também que eu sempre coloco, que é o seguinte, Ubuntu é uma palavra africana, tá? Se vocês verem aqui no símbolo do Ubuntu, são 3 pessoas segurando a mão uma da outra, ou seja, como se fosse uma comunidade. E a palavra Ubuntu, se eu não me engano, significa isso lá na linguagem africana. E o cara, dono da Canonical, que é a empresa criadora e mantenedora da Ubuntu até hoje, ele é sul-africano, porém, por questões administrativas, de licenciamento e de questões de impostos, de burocracias, a sede da Canonical fica numa ilhazinha ali perto dos Países Baixos, na Inglaterra, Irlanda, chamada Ilha de Man. Tá? Por isso que dizem que a origem da Ubuntu é dentro da origem da Canonical, que é na Ilha de Man. Mas se vocês verem um pouco mais superficial, vocês vão ver que tem uma ideologia muito grande em relação a ser uma distribuição africana, tá? Pelo dono da Canonical ser sul-africana, e a ideologia toda ter nascido realmente na África do Sul, porém a sede da empresa Canonical fica na Ilha de Man, tá? Ele lançado em 2004, ou seja, você vê ali 11 anos depois das primeiras distribuições, por exemplo, da Debian, na qual ela é baseada, ou seja, ela é muito mais nova aí, a gente pode considerar que ela é uma criança em relação aí ao Debian. Ok? Por curiosidade, as pessoas perguntam como é que um software ganha dinheiro, ou como é que o Ubuntu conseguiu crescer muito grande. Por quê, pessoal? Primeiro que o dono da Canonical, o sul-africano, ele tinha um entrosamento mundial muito grande, tá? Era uma pessoa que já tinha uma empresa que já tinha um recurso financeiro muito grande, e ele conseguiu estar presente em grandes ministérios e governos do mundo todo. Por exemplo, aqui, ó, o Ministério da Educação Grega usa Ubuntu, governo da Andaluzia, Romena, Punjab, no Paquistão, ó, governo de Assam, de Utah, no Pradesh, na Índia, Ministério da Educação Macedônia, no governo de Gauteng, da África do Sul, e nas Forças Armadas Brasileiras também usa Ubuntu. Ah, Lúria, mas é gratuito, eu não ganho nada. Realmente não ganha, mas o que acontece? Quando ele fecha, imagine que nesses governos, o que é que ele faz? Usa o Windows. Imagine que você, uma empresa, um governo desse gasta 3, 4, 5 milhões de dólares por ano de licenciamento do Windows. Ele faz o seguinte, ó, me paga 1 milhão só, tá? E eu coloco o Ubuntu para você, você não precisa pagar pela licença. Em algum momento, se você não quiser mais nosso serviço, você não precisa pagar por nada, porém eu vou instalar para você, vou te dar todo o suporte premium, como eles chamam, qualquer coisa que precisar, precisa desenvolver um drive específico para algum projeto de vocês, algum software, alguma coisa, eles dão todo esse suporte, ou seja, eles não ganham vendendo o Ubuntu, eles ganham vendendo o serviço de implementação e suporte premium para esses governos. Não é gratuito, tá? Apesar de poder ser gratuito, ou seja, qualquer governo pode pegar e instalar, mas normalmente eles compram agregados a esse suporte da Ubuntu, até da própria Red Hat e por aí vai, até por questão mesmo de segurança e de manter sempre o sistema atualizado. Tem o Linux Mint, muita gente já conhece, muita gente está passando a usar o Mint aí, que é baseado no Ubuntu, tá? Tá na versão 21, a versão Lisa, se eu não me engano. Também é baseado em Debian, né, em Ubuntu, usa ali os pacotes apt DPKG, tem como origem, lembra que eu falei lá, sempre algum país, a origem do Mint é irlandesa, da Irlanda, o lançamento dele em 2006, ou seja, 2 anos ali depois do Ubuntu. E por curiosidade, né, o Linux Mint é baseado no Ubuntu, diferencia-se do Ubuntu e do Debian por incluir drivers e codecs proprietários, lembra que eu falei, ó, por padrão, por alguns recursos que permitem fazer em modo gráfico, configurações que ambos sistemas são feitos através de modo texto, ou seja, lembre que o Debian é aquele sistema que você vai instalar e dificilmente você vai ter driver para tudo, e principalmente notebooks mais modernos, que tem essas placas de vídeo modernas, você não vai conseguir instalar por default, você vai sempre ter dificuldade em relação a isso. O Ubuntu deu uma melhorada nisso, colocando algumas coisas de algumas empresas parceiras mais reconhecidas, e o Mint não, o Mint abriu. Cara, vamos colocar. Eu quero que o usuário use Linux. Independente se ele está usando, ele não vai nem saber se está usando o driver proprietário, se não está. Vamos fazer com que as coisas funcionem. E aí acabou que o Linux Mint acabou ganhando mais notoriedade, mas ele tem essa particularidade, ou seja, não é 100% um software livre, o Mint, ele é um software, ele é realmente uma distribuição baseada em GNU Linux, ali no Ubuntu, mas ele tem algumas particularidades em relação a alguns codecs proprietários, que você tem acesso gratuito, mas você não tem acesso ao código-fonte daquilo. Tá? O CentOS, que ele está na versão atual A8 ainda, não sei se é a 8.1, se já é na 8.4, mas está na 8.1. Ele já usa um pouco diferente, já não é mais apt, DPKG, já usa pacotes RPM, DNF em 1, por ser baseado na Red Hat. Tem como origem os Estados Unidos, que foi onde foi originalmente a Red Hat, e o lançamento dele em 2003, ali um ano antes
da Ubuntu. CentOS, pessoal, é a abreviação de Community Enterprise Operation System, é uma distribuição Linux de classe derivada de códigos-fonte gratuitamente distribuídos pela Red Hat Enterprise Linux e mantida pelo próprio projeto CentOS. O que acontece? Em 2002, se eu não me engano, 2001, a IBM comprou a Red Hat, tá? E aí, para evitar com que as empresas para evitar com que a comunidade de software livre ficasse desacreditada ou passasse a discriminar a IBM e a Red Hat por estar passando a cobrar pela Red Hat, eles criaram um fork, ou seja, uma cópia da Red Hat chamada CentOS, que você vê aqui, ó, é uma Operation System Enterprise Community, ou seja, da comunidade, tá? E eles passaram a dar suporte também à CentOS. E também temos aqui o Fedora, tá? Que também é uma versão baseada também em Red Hat, também é um produto que passou a ser ali baseado no comercial, no Red Hat Enterprise, porém, todos os dois têm uma comunidade, apesar de ser também toda mantida, você vê aqui a infraestrutura toda de servidores, sala de conferência, o projeto Fedora, e o CentOS é baseado no Red Hat. Só que esse ano, pessoal, o ano passado, na verdade, aconteceu uma coisa inesperada. Depois de 19 anos, 18 anos, a CentOS é 100% livre, baseado na Red Hat. Aí a galera tá falando, começou a se animar aí, ó, dizendo que é a distribuição favorita, o Ítalo, o Luiz Filho. Só que acontece o seguinte, também era a distribuição favorita de muitas grandes empresas no mundo todo, muitas empresas mesmo. Posso dar, por exemplo, como exemplo, uma empresa que eu trabalhei há pouco tempo, não, já tem um bom tempo, uns 6 meses que eu saí de lá, e é a LocalWeb. A LocalWeb tem milhões de servidores físicos e virtuais, por aí vai. E a distribuição preferida e utilizada na LocalWeb era a CentOS, por toda a sua estabilidade, por ser um sistema realmente muito bom, baseado em Red Hat, tem uma comunidade muito ativa e tal. Só que o ano passado, simplesmente a Red Hat chegou e falou, ó, me desculpa a comunidade, mas a CentOS não vai ser mais distribuída de forma 100% gratuita. Ou seja, eu vou tornar isso também um produto enterprise e você já não vai ter mais atualização a partir de agora. Ou seja, deixou muitas empresas na mão, porque a Red Hat disse que a versão 8 vai ter suporte, se não me engano, até 2022, eu acho, 2022, 2024. A partir disso, não vai ter mais suporte. Só vai ter suporte se você pagar pelo suporte dela. E aí, cara, deixou muita empresa irritada, muita empresa na mão. A IBM não voltou atrás até agora, tá? Continua mantendo que o CentOS vai ser um based, ou seja, vai ser baseada nas versões Enterprise da Red Hat e vai ter também um projeto de pagamento pelo seu suporte. As empresas começaram a migrar, só começou aquela discussão, porra, a Ubuntu é maravilhosa, vão migrar para a Ubuntu, mas porra, a Ubuntu também é da Canônico, e imagina que daqui a um ano a Canônico começa a inventar fazer isso também, cara. Porra, tá vendo que a IBM tá fazendo. Muitas empresas, imagina, tem que migrar 1.000 servidores. Porra, chama a IBM, chama a Red Hat e diz, cara, me faz um pacote aí, vá. Eu prefiro, só o que eu vou gastar de mão de obra, de risco, de eu migrar minha estrutura toda de CentOS para outra distribuição, eu vou pagar o seu licenciamento. É uma esperteza. Imagine que a Ubuntu faz isso também. Você migra 1.000 servidores para a Ubuntu, chega a ganhar 1 ano, 2 anos. A Ubuntu também faz isso. Aí muita gente está realmente passando para a questão de servidores a migrar para o Debian, porque tem a garantia. Debian, como eu falei, é muito... cara, não vou botar minha mão no fogo, mas eu acho muito difícil a Debian sair de uma distribuição 100% software livre. E as pessoas estão indo para algumas alternativas também. A Oracle Linux achou uma oportunidade muito boa e começou a tentar divulgar a Oracle Linux como alternativa do CentOS, tanto é que criou um script que você rodava no CentOS, que era para migração. Você clicava, executava aquele comando e ele migrava todo o seu CentOS para a Oracle Linux, o kernel, o pacote, distribuição toda, migrava do CentOS para o Oracle Linux. Facilitou bastante, algumas empresas passaram a fazer isso, mas, cara, de novo, é uma distribuição baseada na Oracle. A Oracle, em algum momento, pode também chegar e dizer, cara, ó, está usando muito isso aí, vamos fechar isso aqui, e agora vou passar a cobrar pelo uso, vou criar outra distribuição e vocês se virem, tá? Aí eu tenho muita gente falando, como eu falei, do Debian, tem essa discussão do Oracle Linux e o Ubuntu cai no mesmo problema do CentOS, e tem o tal do Rock Linux, eu não, sinceramente, não usei ainda, não sei se funciona devidamente bem, mas eu vejo muita gente falando que passa a ser uma opção muito boa, tá? Que é aí o tal do Rock Linux. O Cândido está falando que a versão
servidor desktop é o Ubuntu. Ultimamente tem testado usado a testar o Debian. Olha que a gente já falou de algumas distribuições, eu vou falar para vocês que como é que funciona isso em relação a ser favorito, não ser em relação a isso. Ó, o Renato falando aqui ainda tá no CentOS. Aí temos também, pessoal, OpenSUSE, tá? Que é um projeto que está na versão 15, que é a LIP, também é baseado ali nos pacotes RPM, Zyper e tem o Yash. Ele é alemão, tá? E foi lançado em 94, também é uma das distribuições mais antigas que tem. A Red Hat e a Debian é de 93 e a OpenSUSE é de 94. Tem uma curiosidade aqui, que a Novell comprou a SUSE, ali, assim que a IBM comprou a Red Hat, a Mandrake comprou a Conectiva, a Novell disse, porra, meu sistema operacional Novell, que era o NetWare, tá totalmente defasado, eu não vou conseguir manter isso. Comprou a SUSE. Aí comprou a SUSE, e aí começou a desenvolver, ou seja, manter a SUSE versão profissional, assim como a Ubuntu tem, a Red Hat tem, ou seja, você tem uma versão SUSE que você paga por ela, chama SUSE mesmo, e eles colocaram para a comunidade a versão OpenSUSE, tá? Que é a versão gratuita. Versão open source, tá? Não tem suporte e tal. O Renato falou que a Red Hat liberou até 4 servidores para a Red Hat Linux na faixa para utilizar a versão Develop, só que é de novo, né? Versão Develop, aí se tiver qualquer problema em produção, o cara vai dizer para você que não te dá garantia nenhuma, pode ser ter algum tipo de constrangimento se você quiser customizar algum pacote dessa versão Develop, ou seja, de novo, te dar aquele doce para você gostar do doce, te viciar e depois dizer, ó, cara, você tem lá seus 14 servidores, agora tá dependente de mim. Em algum momento eu vou te cobrar, se você quiser suporte. Se não quiser suporte, você vai ter que se virar sozinho. Ou seja, não é jogada de marketing, tá? Não vai com essa que liberou, não, na faixa, isso aí é muito relativo. Rock Linux, o Cândido falou que baixou essa semana, vai testar, só não sei se suporta servidor, com certeza suporta, Cândido, porque é o que a galera está falando mais em relação à migração de servidores do CentOS para o Rock, possivelmente ele vai funcionar aí no servidor. Aí o Ítalo fala que usa o Ubuntu no WSL, no Windows, para laboratórios, com uso de Docker, legal. O Ubuntu, cara, é muito bom. É uma coisa realmente diferenciada. Aí o Renato falou, verdade, é isso. Não tem como. Não tem para onde correr. Se tem alguma empresa por trás, cara, a empresa quer ganhar dinheiro, tá? Infelizmente, como eu falei, aí existe a questão de software livre, do open source, das brigas do Linus Torvalds com o Richard Stallman, da comunidade de software livre com open source, do open source, por exemplo, com a Apache. A Apache começou a distribuir projetos que ele via que não tinha como ser GPL, começou a criar as licenças dele e por aí vai. Oracle Linux é a mesma coisa. Como eu falei, a Oracle Linux ganhou um um campo muito grande com a morte do CentOS, porque ele criou, em pouco tempo, se eu não me engano, em menos de 15 dias, ele lançou um comando no CentOS que você baixava o pacote e rodava, acho que era Upgrade Oracle Linux, ou Migrate Oracle Linux, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente qual era o pacote, mas você rodava e ele migrava todos os CentOS para Oracle Linux. E as empresas começaram a migrar, por causa dessa questão da falta de suporte. A Oracle prometeu ou divulgou que não faria isso, mas, cara, é a Oracle. É a Linux. É Linux, mas é a Oracle por trás. A Oracle comprou o MySQL e fechou o código do MySQL. Hoje você não usa mais MySQL gratuito. Você usa, se você instalar no seu servidor, você vai usar o MariaDB, que é uma versão fork do MySQL que a Oracle liberou para quem quer usar, continuar usando o MySQL. Mas para você usar o MySQL raiz mesmo, você tem que pagar pelo suporte à Oracle. E aí usar o Slack. Cara, o Slack tem um problema, né? Que o Slack é muito mesmo, mas muito mesmo voltado não é voltado para o usuário final, né? Mas mesmo para o usuário um pouco mais avançado. Porque ele tem uma gestão um pouco mais complicadinha. É mais difícil de utilização. Tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre a Conectiva, por questão mesmo de ser uma distribuição brasileira. Ok? É uma distribuição que ganhou notoriedade no mundo todo. Tanto é que a Mandrake adquiriu a empresa mexicana. Era uma empresa que mantinha uma distribuição, chamada Mandrake, e a empresa também chamava Mandrake, comprou a Conectiva, tá? E virou a Mandriva, que era a junção das duas. E agora, atualmente, chama Open Mandriva. Tem o site dele aí, tem a versão atual, também é baseada ali em Red Hat.
que é o RPM, a origem também, ó, como eu falei, é brasileira, foi lançado em 95, você vê que é bem recente, o Brasil entrou mesmo ali, o Brasil sempre foi muito forte na área de tecnologia, cara, muito forte mesmo. E tenho uma curiosidade, que a Conectiva foi uma companhia fundada em 28 de agosto de 95, em Curitiba, Paraná, por um grupo de amigos, em sua maioria funcionários públicos do Banco do Brasil, juntamente com Arnaldo Carvalho de Mello, que foi um pioneiro em distribuições Linux software livre no Brasil e em toda a América Latina. Cara, esses caras venderam, era funcionário do Banco do Brasil, precisavam criar uma distribuição ali para o próprio banco, né? Viram que era uma oportunidade de criar uma coisa ali para o próprio banco, viram que aquilo era muito maior do que isso, criaram uma empresa chamada Conectiva, uma distribuição chamada Conectiva e venderam para a Mandrake por, se eu não me engano, na época, 4 milhões de reais. E eles se aposentaram do banco, largaram o banco, foram viver suas vidas e tal. Só que como toda empresa de sucesso que é vendida e os donos ou as pessoas que criaram aquilo não vão juntos, a Mandriva não conseguiu manter a mesma qualidade da Conectiva, porque o próprio Arnaldo Cavalo de Melo e outras pessoas estavam ali junto com eles, acabaram não conseguindo dar suporte, e acabou que a Mandriva perdeu muito mercado. Como eu falei, eu fui formador oficial da Mandriva, da Conectiva Mandriva, tá? Ali ainda estava no intermédio entre um e outro, ali em 2003, 2004 também, mais ou menos, formador oficial. A Conectiva tinha centros no Brasil todo de formação oficial para certificação, e eu era formador oficial, isso há 15 anos atrás. E aí... Mas, infelizmente, não foi para frente. O Renato perguntou, no final do assunto, se você puder indicar qual seria a melhor saída referente à questão do CentOS, pois tem muita gente perdida e não sabe para onde ir. Renato, aí realmente uma incógnita que a gente está meio perdida, mas assim, eu iria para Debian, tá? Por quê? Porque eu tenho a garantia que o Debian vai ser sempre free. Só que tem um problema, o Debian tem um custo operacional muito grande de mão de obra, por quê? Porque a pessoa tem que ser realmente especialista em Linux para poder fazer a implementação do Debian a depender do ambiente, porque como eu falei, o Debian tem algumas particularidades de drivers, às vezes você instala num servidor mais recente, ele não reconhece a sua placa de rede, ele não reconhece a sua PERC lá, que é a placa de RAID. Aí você tem que ter alguém especializado para poder pegar um driver, compilar no kernel, fazer um ajuste, por aí vai. Mas em relação a software livre, o Debian. E os outros, cara, qualquer um é uma boa opção, mas aí acaba realmente sendo uma opção que você não tem um futuro, que é a Oracle Linux, a Rock Linux, que vocês estão falando, e o próprio Ubuntu, tá? São as três opções comerciais, e a Debian é a opção realmente que não tem uma empresa por trás, é uma comunidade, que é a comunidade de software livre muito forte atrás do Debian. Essas seriam as opções que eu dou, mas bater o martelo qual é realmente a opção, eu não tenho como dizer, porque realmente é muito complicado. Vou falar minha paixãozinha aqui brasileira, que é o Curumim, tá? E foi descontinuado em 2008. Tem como origem também o Brasil. Não sei se alguém aqui chegou a usar ou conhecia o Curumim. Ele foi lançado em 2013, você já viveu apenas 5 anos, cara, mas ele fez um sucesso assim, estrondoso no Brasil. Ele foi uma distribuição baseada no Knops, que mantém o mesmo sistema de detecção de hardware dessa distribuição. Porém, o Kurumi foi projetado que fosse bem compacto, cabendo assim diversas versões em um mini CD de 80mm. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha aqueles CDzinhos pequenos o Kurumi foi a primeira distribuição, se não me engano, do mundo, que conseguiu colocar o sistema completo, cara, ali dentro. E era muito bonito, muito bonito. O Kurumi, o que sempre me chamou a atenção, que as pessoas sempre gostavam, era do papel de parede, a parte... a gestão gráfica deles, papel de parede, era muito bonito, era muito brasileiro, trazia uma brasilidade muito grande, e o Brasil começou a se destacar muito no mundo, por causa do Kurumi, no mundo de software livre e tal. E aí, ó, você tem, cara, papéis de paredes lindos, ó, que fazia realmente uma alusão a você, ó, na época de Copa do Mundo, eles lançavam papel de parede aqui, ó, da CBF, eles tinham uma brincadeirinha com o Windows, mas infelizmente ele foi descontinuado, tá? E existe uma treta muito grande em relação a isso. O desenvolvedor dele é o Carlos Morimoto, vocês devem conhecer. Também existem muitos livros. É um professor durante muitos anos lançou, se não me engano, ele é o escritor daquele livro de hardware, aquela Bíblia do hardware no Brasil, tá? Ele começou por fins pessoais e ao anunciar a criação do site, muita gente demonstrou interesse, foi mais ou menos o que aconteceu ali com o Linux, o que incentivou o Morimoto a levar o projeto adiante. Segundo o site aquele que a gente viu lá, o DistroWatch, o Kurumi era a distribuição Linux mais popular na época. Ali em 2003, 2008, o Kurumi era a distribuição brasileira mais usada
no preços brasileiros. Porém, o Morimoto começou a cansar, reza a lenda, e não sei se é lenda urbana também de novo, mas se você pesquisar sobre o Morimoto, já não, ele já está fora do mercado. Dizem que ele virou nômade, ele largou toda a área de tecnologia, largou tudo e foi viver no meio do mato, na natureza, virou aquela pessoazinha que não quer saber mais de tecnologia, de pessoas, de gente, nada disso. E só que antes dele sair do mercado, ele tinha liberado um cara, esqueci o nome dele agora, para continuar o projeto Curumim. Só que o cara fez tanta cagada, brigou com tanta gente da comunidade, lançou uma versão Curumim, até chegou a lançar uma versão Curumim em 2009, se não me engano, 2010. Só que foi um desastre tão grande, a distribuição era ruim, mal estruturada. O cara praticamente fez sozinho, porque ninguém queria fazer com ele. O cara se achou o dono do mundo, porque o Morimoto me deu a distribuição, que o Morimoto disse, ó, esquece isso. Por questão de legado, por questão de manter a alma viva do Curumim como uma distribuição brasileira melhor do Brasil, esquece, Curumim é meu, Curumim morre aqui, mais nada foi para frente. Chegou até algumas distribuições que começaram a fazer Calango, Linux, por aí vai, mas o Curumim mesmo foi iniciado em 2003 pelo Morimoto, descontinuou em 2008, tudo que veio depois foi tentativa de continuar o projeto, mas que o Morimoto não apoiou mais.